E aí pessoal, tudo bem com vocês? Depois de 3 anos aí sem gravar um vídeo, né? Devido à correria, mas aos poucos agora vamos retomar os vídeos com reparação de placa ao vivo, né? E hoje estamos aqui com o MacBook Air, né? Vou mostrar aqui para vocês. MacBook Air de 11 polegadas. Então esse MacBook, aqui a placa, esse MacBook chegou pra gente com problema de ligar e não apresentar a imagem. Então tá aqui a placa, já está devidamente removida. A placa foi devidamente removida. E o problema dela, como eu já falei, liga e não apresenta imagem. Tá? Então eu vou ligar aqui para vocês para fazer algumas demonstrações. Então eu vou ligar ele aqui na energia. Só um minuto. Então vamos plugar aqui o MagSafe. Então vocês vão perceber aí que o cooler, ó, tá, assim que liga já fica em alta rotação, que é comum para esse modelo, né? Assim que você liga o MagSafe, a placa já dispara, né? Com a ausência da bateria. Então ela já está ligada, né? A princípio parece que ela está funcionando, mas vamos fazer algumas aferições aqui, tá? Espera que eu vou ajustar aqui o multímetro e vamos fazer algumas aferições. Bom, então percebam aqui o seguinte, ó. Veja que a placa, vocês vão ter várias bobinas, né? Ó. Temos uma bobina aqui, outra bobina aqui, ó. Temos várias bobinas, ó. Outra aqui desse lado, ó. Outra. Temos desse lado de cá mais outras bobinas. Então, o que essas bobinas querem dizer? Então, sempre que você vê uma bobina, isso indica uma fonte chaveada, ou seja, uma fonte feita através do conjunto de PWM com MOSFETs que vão gerar a tensão para as bobinas. Então essas bobinas aqui são as bobinas secundárias, temos também as primárias, enfim. E aí vamos fazer algumas aferições para saber o que está acontecendo com essa placa, né? Então vou medir aqui a bobina primária. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui, ó. É uma bobina de 3 volts, olha lá no multímetro, ó, 3.3 volts. Aí, ó. Vamos medir aqui a de 5 volts. Deixa eu pegar aqui a de 5. Aqui, ó. Olha aqui na placa. 5 volts, ó. A bobina de 5. Tá aí. Então, as tensões primárias estão presentes. Isso é até óbvio porque a placa está ligando, né? Então vamos começar a ferir as bobinas secundárias, né? Então vamos medir essa bobina aqui, ó. Então vocês vão perceber que ela está zerada, ó. Essa outra ao lado, lá ao lado direito aqui, ó. Vai olhar lá, também está zerada. Vamos medir essa outra aqui, ó. Essa outra aqui mais do lado esquerdo aqui, ó. Vocês vão ver, também está zerada. E essa outra aqui mais abaixo, essa outra bobina aqui mais abaixo, vamos fazer a aferição dela. E vocês vão ver que a tensão dela está de 1.35 lá no multímetro, ó. Que essa tensão é a tensão da memória, tá? 1.35. Colado a ela, uma bem pequena aqui, ó. Coladinha ela, uma pequenininha, também, ó, não tem tensão. Então, a única tensão que a gente tem na placa secundária é essa de 1.35. As demais estão ausentes. Então, por isso que a placa, obviamente, não vai funcionar, né? Então, o que a gente precisa analisar nesse caso é a sequência avançada de start. Então, sem a sequência avançada de start, você não consegue consertar nada, nem Mac, nem Note, nem nada. O princípio básico para você consertar qualquer equipamento é você entender da sequência avançada dele. Toda placa funciona de forma síncrona, vai acontecendo etapa por etapa. Então nessa placa
aconteceu as tensões primárias, apareceram. Em seguida apareceu a tensão da memória e aí a sequência vai prosseguindo. Normalmente a tensão da memória sempre é a primeira tensão e a última tensão é a tensão do processador, tá? Então vamos agora nos focar mais no esquema elétrico aqui. Então se vocês olharem aqui no esquema elétrico desse Mac, a gente tem aqui uma sequência de start, ó. A gente chama de sequência avançada, que ela inclusive é toda numerada, é uma sequência bem simples, né? Bem fácil de entender. Bom, se a gente, como vimos ali anteriormente, temos a tensão de 3, a de 5 e a tensão da memória. Então se vocês olharem aqui, ó, o item 14 da sequência é a tensão da memória. Memória não, perdão, tensão primária de 5 volts, tá aqui, ó, 5 volts. S3, né? Ele quer dizer que é uma tensão que só aparece após o start, né? É um Sleep State 3. Temos aqui embaixo a tensão de 3 volts, ó, o item 8, que é 3.3 S5, que é Sleep State 5. Então essa tensão ela está presente em standby. Então o item 8 eu tenho e tenho também o 14. Então se eu tenho o item 14, eu preciso averiguar o que vem depois. Não adianta eu querer verificar item 13, 12. Não é assim. A sequência ela funciona etapa por etapa. Se eu tenho 14, eu tenho que prosseguir com os outros itens. Então vamos ver quem é o item 15. Deixa eu procurar aqui. Vamos logo aqui por 16, ó. O item 16 é a tensão da memória. Aqui, ó. O item 16 é a tensão da memória, que é aquela tensão que está presente, que eu mostrei para vocês, tá? O item 17, vamos procurar o próximo item. Se o 16 está ok, temos que procurar o item 17. Deixa eu procurar aqui, 17... Só um minuto. Aqui, ó, vamos para o item 18. Aqui, ó. O item 18 é uma tensão de 1.8 volts, que é o item 18. Então o item 18 é esse componente aqui, ó, o 7220, o item 18. Então se eu procurar aqui quem é essa tensão aqui, ó, a gente vai ver que essa tensão de 1.8, que seria a próxima tensão a seguir, né? Já que eu tenho uma tensão anterior, que é o item 16. O item 18 é a bobina aqui, ó, L7720. Então, após o item 16, que é a tensão da memória que eu tenho, eu teria que ter essa tensão aqui, ó, do item 18, que é a bobina L7720. Então, olhando aqui no board view, que é para você poder localizar o componente na placa, L7720. Vamos pesquisar aqui, ó, para localizar. Então aqui, ó, pelo board view, ele já me mostra aqui a localização da bobina, que é justamente aquela bobina pequena que a gente mediu anteriormente. Então a gente viu que essa bobina não tem tensão. Então o meu problema tá entre a tensão da memória que eu tenho e essa tensão que eu não tenho. Então voltando lá para o esquema elétrico, tá aqui, ó, L7720. Então essa tensão está ausente. Porém a que vem antes dela, que é a da memória, está presente. Então após o da memória, obrigatoriamente eu preciso ter essa tensão aqui, senão a sequência não dá andamento. Então vamos entender por que eu não tenho essa tensão. Então qual é o fator, o que eu preciso para ter essa tensão aí, né? Quais são as condições para que tenha essa tensão, para que apareça a tensão na L7720. Vamos analisar o PWM. Bom, o PWM ele funciona de uma forma bem simples. Eu tenho aqui a tensão de alimentação, que é os terminais 1 e 2, o VIN, e tenho a tensão de habilitação, que é o terminal número 5.
Então eu preciso de alimentação e habilitação para que gere a tensão na L7720. Então se não está gerando tensão aqui, eu preciso averiguar se um dos dois sinais estão ausentes, né? No caso, a alimentação ou então a habilitação terminal 5. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos checar esses dois terminais, né? Já temos a identificação da bobina. Vamos agora identificar onde está o CI, né? Através do Board View a gente vai identificar também, ó, o 7720. Eu venho aqui no Board View e vou digitar o 7720. Então aqui a localização aqui, ó, já tem uma localização do CI, tá aqui, ó. Agora vamos procurar ali na placa para fazer as aferições. Então a gente vai medir aqui o terminal número 1, que é para procurar 1 ou 2 ou 3, né? 1, 2 ou 3 para procurar a alimentação dele. Caso tenha alimentação, vamos procurar a habilitação. Então vamos medir agora o terminal 1, 2 e 3 do CI, de acordo com o Board View. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui mais uma vez a placa. Bom, já liguei a placa aqui novamente. Vamos medir agora o terminal número 1 do CI. Medir aqui, terminal número 1 do U7720. Então, é o terminal de alimentação dele. Então, olha ali no multímetro, ó. Vamos focar ali no multímetro. Tá com 0. Eu não tenho tensão de alimentação para esse aí. Então por isso que eu não vou ter tensão na bobina, porque o CI sequer está alimentado. Então possivelmente o problema está por aqui. Agora vamos voltar para o esquema mais uma vez, para saber a origem dessa tensão. Então aqui, ó, essa tensão, ela é uma tensão de 3 volts. É uma tensão de 3 volts que vem de um MOSFET terciário. Tensão de 3 volts, S0, state 0. Só vai ter essa tensão após ligar a máquina, né? Então vamos seguir aqui esse sinal aqui. Vamos seguir esse pulso. E certamente vai vir de um terciário. Aqui tem várias ramificações. Aqui. Então chegamos aqui. Então eu tenho aqui o Q7830. Então o Q7830, ele é um MOSFET que a gente chama de terciário ou transferidor, como vocês acharem melhor. Então esse MOSFET ele recebe no source a tensão de 3 volts e após o start repassa essa tensão para o dreno. Então certamente esse repasse não está acontecendo, né? Porque essa tensão aqui do dreno vai direto para o CI, né? Que está sem tensão, o U7720. Então vamos averiguar o Q7830 para achar sua localização. Mais uma vez vamos procurar no Board View. Q7830. Q7830. Vamos localizar no Board View. Aqui. Achamos aqui a localização dele, ó. Então, pelo que eu estou vendo aqui na imagem, é próximo à bateria, ao conector da bateria. Então vamos achá-lo aqui, ó. Aqui. Então pode focar bem aqui, ó. Então se vocês olharem bem aqui, ó, nesse aí, vocês vão ver que ele tá chamuscado, ó. Não sei se vai dar para focar aí na imagem, mas se você ver aí nele, se você olhar bem para ele aqui, ó, ele vai ter uns pontinhos pretos aí em cima dele. Foca bem aí para ver se dá para pegar. Então vão ter uns pontinhos pretos, ó. Ou seja, a gente conseguiu aí através da análise, olha aqui, ó.
Não sei se a imagem pega bem, mas ele tá, ó, chamuscado, ó. Tá aqui, ó. Ele tá torrado. Então veja que esse componente aí é mínimo, não dá para enxergar ele, para ver ele é muito difícil achar ele em milhares de componentes. Deixa eu tirar o zoom agora para vocês verem que é grande o circuito, ó. Ele é muito pequeno, olha aqui, eu vou deixar, ó, vou tirar o zoom aqui, ó. Ele é muito pequeno, você conseguir enxergar isso é quase impossível. Então veja que eu não precisei de nenhuma receita de bolo, eu não precisei de nada para encontrar isso aqui. Eu só precisei de entender de análise da sequência de start da máquina. Então já descobrimos que o problema está aqui, ó. Ele está torrado. Vamos agora aferir com o multímetro. Vou desligar aqui a máquina, vamos trocar aqui a escala do multímetro. Vou trocar aqui para a escala sonora, só para facilitar aqui, ó. Então tô tocando aqui um no outro, ó, uma ponta de prova na outra, aqui, ó, para mostrar que o sonoro tá funcionando. Agora vamos tocar no terra, né? E vamos tocar agora no componente, né? Aquele componente que a gente viu que tá torrado, né? Ó, viram aí, ó? Já me deu aviso sonoro. Tanto, vamos ver o outro lado dele. Deixa eu pegar aqui o outro lado. Ó, o outro lado também, ó. Veja que a resistência ali no multímetro tá, ó, praticamente zero ohms. Ou seja, curto-circuito total. Agora eu vou precisar remover ele da placa, fazer a remoção do componente da placa, para saber se é só o componente que está queimado ou se a linha ainda persiste curto. Caso persista curto na linha, aí vai chegar a hora da gente usar a fonte assimétrica, né? Vamos utilizar a fonte assimétrica e injetar tensão para que os elétrons corram atrás do curto e identifique qual outro componente está variado para fazer a substituição. Ok? Então eu vou fazer a retirada do componente e depois eu volto com o vídeo novamente para mostrar para vocês o resultado. Valeu, um abraço. Bom pessoal, já removemos aqui o componente da placa, aqui, ó. Infelizmente tivemos alguns problemas na remoção desse componente, porque devido à explosão que houve nele, né, tinha uns furos em cima dele, o componente grudou na trilha da placa. E aí infelizmente foi necessário arrancar a trilha da placa para poder tirar o componente, né? Passamos o fio aqui, ó, a título de teste, né, ó. Como o componente ele saiu, né, saiu não só o componente mas também a trilha, a gente passou um fio de um lado para o outro, né, um fio passando o componente. Já que ele é um MOSFET terciário, a função dele é justamente repassar a tensão. Então esse fio que está aqui, ele vai justamente fazer o repasse de tensão. Os 3 volts chega de um lado e repassa para o outro, sem o componente. Depois, obviamente, a gente vai ajustar isso. Eu vou colocar um outro MOSFET que vai fazer essa função, para não deixar esse fio aqui. Esse fio é a título de teste só, tá bem? Vamos agora verificar o curto-circuito, né? Se o curto sumiu, né? Vamos verificar aqui na escala de resistência. Vou colocar aqui, ó. Então na escala de resistência não tem mais sonoro, ó. Ele dá infinito, ou seja, a resistência está altíssima. Veja que o curto saiu. Mas quando eu retirei o componente, ainda tinha curto-circuito. Aí utilizamos aqui a fonte assimétrica. Eu utilizei aqui a fonte assimétrica. Joguei tensão do outro lado. E esquentou um capacitor aqui dessa área aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para pegar aí na câmera aqui, ó. Esse capacitor que eu removi ele, ó. Eu vou recolocá-lo também. Então esse capacitor, ele esquentou quando eu joguei a assimétrica, ó. Ele que provocou o curto-circuito. Além do componente do MOSFET, e esse capacitor também. Eles estão aqui, os dois componentes estão aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o componente que eu tirei, ele estraçalhou aqui o corpo dele, ó. Esse corpo aqui tem uma parte que saiu junto com a trilha da placa, infelizmente. E aqui o capacitor que estava em curto. Ele foi o responsável pelo curto. Inclusive, se eu tocar do lado pro outro dele, ó, ele vai dar sonoro. Aí, ó.
Aí, comprovando o curto-circuito. Porque um capacitor ele não é um fio. De um lado para o outro não pode dar curto-circuito. Então comprovando que ele estava em curto. Enfim, depois de retirar o curto, passar o fio aqui a título de teste. Agora vamos enfim ligar a placa para saber se as tensões vão normalizar. Porque a princípio aqui a tensão de 3 vai passar para o outro lado, vai alimentar aquele CI que eu mostrei no início, que é o 7720, e vai gerar a tensão de 1.8. Gerando a tensão de 1.8, a sequência de start avançada vai prosseguir e vai gerar as outras tensões e teoricamente vai dar vídeo. É o que a gente vai testar agora. Rapidinho aqui eu vou ligar. Vou pegar aqui a placa. Deixa eu ligar ela aqui bem rapidinho, pra gente não perder muito tempo. Tirar aqui o cooler. Bom, a placa já está montada aqui. Eu vou agora fazer enfim o teste, o grande finale. Vamos lá. Vou ligar aqui para saber se já acendeu o LED lá, o cooler girou, aí, já deu imagem. As tensões obviamente já normalizaram, eu não vou precisar mostrar para vocês. Bom, vou desligar aqui. Mostrar aqui a placa novamente para vocês, como a gente deu alguns cortes aí, alguém pode dizer que a gente trocou a placa e pôs outra. Vou tirar aqui bem rapidinho. Tá aqui a placa, tá aqui o fio que a gente colocou, como eu já falei, a título de teste, né? Antes que alguém diga que é uma gambiarra tal, é absurdo, né? O pessoal não sabe nem consertar, não entende de nada e ainda vem criticar o trabalho. Então, antes que alguém fale alguma coisa, eu já estou mostrando aqui que a gente vai, obviamente, repor isso, deixar o mais original possível, que é o correto. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradecer a todos vocês e dizer, como eu sempre digo, sem análise não tem como consertar. Se você não entende da análise da planta e da sequência de start, você não tem como consertar nenhum aparelho. Quem diz aí que esquema não existe, não funciona, eu acho que isso aí é uma das provas. É absurdo a pessoa falar que não pode consertar com esquema, é absurdo. Enfim, gostaria de agradecer a vocês. Em breve novos vídeos, tá? Acesse o nosso fórum notebookajuda.com.br e por fim se inscrevam no nosso canal e até breve. Um abraço a vocês.